E aí pessoal, eu sou o grande mestre Krikor Mektaryan, estou aqui para fazer mais um vídeo especial para os usuários Premium de conta Diamante aqui no chess.com no idioma português. Eu vou falar de um tema bem legal também, bem importante. Bom, eu falo que todos os temas são importantes, mas na verdade eles são mesmo, que é o tema da iniciativa. Lembrando que a nossa série de treinos táticos vai ter um total de 10 vídeos, esse é o 9º vídeo, o 9º e o 10º vão ser sobre o mesmo tema, iniciativa, parte 1 e parte 2. Então vamos lá, o que é a iniciativa no xadrez? A iniciativa é quando você começa ameaçando alguma coisa do seu adversário, quando você tem a iniciativa, tipo num jogo de tênis, né, que você está sacando, você tem a iniciativa, né, você está colocando problemas para o seu adversário. Você não está se defendendo, né? Então o conceito de iniciativa é bem intuitivo entender, né? O que o termo quer dizer. A gente vai ver aqui uns exemplos bem legais de partidas que a iniciativa acaba sendo mais importante que outros temas, outros fatores até mais reconhecidos como mais importantes, normalmente, que o material, por exemplo. Né? Muitas vezes a dificuldade grande é entender a iniciativa em troca de algum material, né? Porque a gente sempre se apega muito ao material. Então nessa posição eu estou de pretas, como a gente está nos últimos vídeos, né, reforçando que vão ser exercícios mais difíceis, né, do que os primeiros, e o foco é que vocês tentem fazer alguma coisa, tentem resolver nesse tempinho que eu der para vocês darem um pause, mas o foco mesmo é acompanhar a resolução que eu vou mostrar depois. Se vocês tiverem acertado, melhor ainda, mas lembre-se que são exercícios mais difíceis do que os primeiros da série. Então vamos lá, jogam as pretas. Pode dar aquele pause esperto, eu já volto com a sequência correta aqui para as pretas. Beleza, então, tô de volta. Espero que você tenha dado um pause, pensado bem um pouco, pensado legal, né? Pensado, não um pouco, mas pensado bastante na posição. É uma posição ainda de meio jogo, né? Com damas, mas bastante peça foi trocada já. A gente tem material igual no momento. E o jogador das brancas acabou de ameaçar o bispo aqui de B5 com cheque, né? É uma partida minha de 2007, que eu tô jogando de pretas nos jogos abertos do interior aqui em São Paulo. Então o lance que eu pensei bastante na partida era jogar bispo A6, para tirar o bispo, né? O preto mantém uma vantagem, provavelmente, né? Por causa do par de bispos. Dama C7 acho que é um lance lógico. Eu posso trocar as damas e jogar rei D7, né? Uma posição parece agradável para as pretas. Eu vou jogar torre C8 depois, mas é o final, né? O branco sempre vai ter chance de defesa. Outro lance que chama a atenção é dama captura C2, sacrificando uma peça. O problema é que as brancas têm dama por B5 cheque, né? E o rei preto está levando um ataque feroz aqui, né? Se eu jogar rei F8, dama B8 seguido de mate, né? Dama por C8, depois dama por D8. Então não dá certo. Então as pretas descobrem uma maneira aqui de manter a iniciativa, né? Sacrificar o bispo, mas sem também suicidar o próprio rei, né? Então, as pretas jogam rock aqui, que é o lance bem legal, que é o conceito mais puro da iniciativa, né? Você garante a segurança do seu rei e você vai com tudo para cima do seu adversário no próximo lance, né? Depois de dama por B5, que é o lance que dá um certo medo, né? Você entregar o bispo, as pretas têm um ataque muito forte com dama por C2. E com um ataque uma análise um pouco mais cuidadosa, dá pra ver que tá caindo o cavalo aqui, tá ameaçando dama B1 cheque, tá caindo em G2 também. Então as brancas não conseguem principalmente defender as ameaças da torre em H1, né, com dama B1 cheque, e do cavalo em B3. Mas por quê? Graças à iniciativa. As brancas têm uma peça a mais aqui, mas as pretas têm muita iniciativa, né? E a iniciativa muitas vezes envolve o ataque ao rei adversário. Ou, não é nem um ataque direto, mas usar o rei adversário, né, para você ter cheques, para dificultar a situação do rei do seu adversário, ou poder atacar outras peças, né, com ataque duplo, ou nesse caso mesmo, com um ataque aqui do raio-x. Então, depois de roque, agora, no caso das brancas jogarem a mesma ideia de dama C7, eu troco e jogo torre C8. E agora eu vou ganhar o peão de C2 com vantagem gigantesca para as pretas, né? Uma vitória bem simples, na verdade. Eu vou tirar o bispo e não pode nem rocar o branco, né? Por causa do bispo de B5. Então, depois de roque, as brancas jogaram rei D2, que é um lance... Não é agradável, mas defenderam o peão de C2, dama C4, dama E3 e aí torre C8, né? O resto não importa, né? Toda a ideia do problema é achar o lance ali no começo, que é o roque, né? Que é um lance que seria interessante vocês dizerem o que vocês acham, se é um lance difícil ou não, né? Mas
o instinto inicial é que você quer defender o bispo, né? A gente sempre coloca o material em primeiro lugar. Nesses exemplos que eu estou mostrando nessa série de vídeos, nesse subtema, né, específico da iniciativa, é para vocês, né, desconferem de alguma coisa antes de tirar uma peça do ataque, né? A iniciativa muitas vezes ela aparece quando você tem uma peça atacada, porque é um lance que seu adversário não pensa muito, né? Não lembro qual foi o último lance branco aqui, para falar a verdade, mas eu aposto que meu adversário pensou em 2 lances aqui, ou eu tirar o bispo, ou eu sacrificar em C2, né? Que não dá certo por causa da dama B5. Então eu jogo o roque primeiro, garantindo a segurança, e agora a minha iniciativa se desenvolve completamente aí na coluna C contra o rei das brancas. Então legal, esse exemplo é um exemplo muito bom de iniciativa, e vamos dar uma olhadinha então no próximo exemplo aqui. Que vai ser esse aqui primeiro, esse aqui mesmo, tá? Então aqui, bom, vamos voltar até um lance aqui, na verdade... eu vou mostrar direto a resposta desse, tá? Porque acabou aparecendo aqui o lance e já, tudo bem, acaba sendo mais a resolução aqui. Então aqui jogam as brancas, né? O primeiro lance que eu já coloquei ali, que é cavalo D5, não é um lance tão difícil, mas como eu já mostrei o lance sem querer, vou insistir aqui na ideia da iniciativa nesse exercício, né? Então as brancas têm o quê? Tem um peão a mais, 2 peões a mais, inclusive, né? 2 peões a mais. Só que as pretas têm uma peça a mais, né? Então tem 2 peões pela peça aqui. O preto tem uma peça a mais por 2 peões. Tem umas cravadas estranhas aqui, né? Esse bispo tá cravado aqui, né? Não posso capturar a dama que tá cravado. Mas eu tô ameaçando, eventualmente, bispo captura E5 aqui, dando uma aliviada na pressão, né? Então as brancas jogam cavalo D5 exclama. E aí, atacando a dama e atacando o bispo. E agora, depois de bispo captura D5, já que eu não dei a chance para vocês antes, eu vou dar a chance agora. Dá uma pensada, dá um pause e ver como é que seguem as brancas nessa posição. Dá aquele pause, eu volto daqui uns 5, 10 segundos com a explicação. Beleza, então, tô de volta. Eu dei um pequeno spoiler no começo do exercício, mas aqui, de novo, a gente tem um exemplo bem legal. Na partida, na verdade, eu tô de pretas aqui. Em 2006, uma partida que eu tô jogando contra o Gustavo Gomes, né? Ele fez um erro muito sério aqui. Ele jogou bispo captura F6 cheque direto. E depois de torre por F6. Ainda assim foi difícil a partida, mas o preto já tem uma vantagem. Não sei se eu tomei de cavalo ou de torre, não lembro. Segue peça por 2 peões, mas o ataque diminui bastante, né? Então como é que a gente mantém a iniciativa, né? Então o bispo por F6 é um lance que realmente ele não encaixa bem na posição, porque ele alivia muito, né? O bispo aqui é um monstro em E5 cravando esse bispo de F6. Só que parece que é obrigatório capturar em F6, né? Ou jogar cavalo D5 cheque primeiro. Cheque não, atacar a dama primeiro e depois tomar em F6. Mas o correto seria cavalo D5, bispo D5. E agora um lance que podia ser feito no lance anterior também, que é torre por F6. E agora, né, como eu já falei em outros vídeos, né, os temas táticos eles não aparecem sozinhos, né? Então aqui é a iniciativa, mas ela está muito entrelaçada com a cravada, que é o tema da cravada, né? Depois de cavalo por F6, o que aconteceu? Ao invés de tomar em F6 de bispo, eu tomei de torre, que parece uma ideia meio errada, né? Porque eu estou entregando uma peça mais valiosa que a torre. Mas aqui, o bispo tem uma iniciativa tão forte, que no caso é cravada em cima do rei de H8, cravando esse cavalo de F6, que depois de um lance calmo, como C por D5, a posição preta é tão sufocante que as brancas estão ganhas aqui. Por quê? Por causa da cravada, né? Então o preto tem um problema, o preto está sofrendo com a iniciativa das brancas, né? Na hora que o branco troca em F6 de bispo, a iniciativa vai embora, porque não tem mais a cravada. O plano simples é jogar D6 e depois D7 aqui. Então depois de um lance como, por exemplo, torre F8, né? O preto não tem muita opção. Talvez uma ideia seria dama F7 depois dama G6. Então eu jogo D6 aqui, atacando a dama. E tô pronto para jogar D7 no próximo lance. Se dama E6, por exemplo. Aí é mate em G7, aliás. Ele não pode tirar a dama para E6. Mas no caso ele jogar dama F7, que é o único lance que defende o cavalo e o mate aqui. Eu posso jogar tranquilamente o lance D7 e ganhar o final de damas. Aí as pretas têm que tomar em D7, bispo toma. Uma vitória simples aqui para as brancas, com um peão a mais. E também o dama E5 é importante para tocar no peão. Sigo de olho no mate em G7. O preto está totalmente sufocado aqui e vai acabar perdendo o final sem muita reação.
Aqui até a minha análise inicial era RH2, que é um lance de computador aqui já, quando eu fiz a análise faz muito tempo. O preto tá preso, né? Não tem como passar lance. Aqui ele tá totalmente preso por causa do ataque das brancas aqui. No caso de um lance como dama G6, eu posso simplesmente trocar em G6, tomar e jogar D7. No próximo lance eu jogo o bispo captura F6 e eu coroa ali em D8. Repara como a iniciativa exercida pelo bispo de E5 decide o jogo. E aqui a partida teve um rumo diferente, mas se acontecesse isso, as brancas ganhariam fácil, tanto com D7 como Rei H2, que é um lance mais bonito, deixa o preto em zug total. Beleza então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo sobre iniciativa. Esse é o 9º vídeo da série. A gente vai finalizar então a série de treinos táticos com o 10º vídeo, que vai ser a parte 2, treino tático com exemplos de iniciativa. Não esquece de deixar os comentários aqui o que você achou do vídeo. E nos vemos então no próximo vídeo. Até a próxima. Fui.